Amém. Vamos começar então mais um dia e mais uma oportunidade de aprendermos a palavra de Deus. Pai do Senhor, todos os irmãos, Sandra, Marcelo, Andreia, Beatriz, Valdirene também, Ângela. Vamos então começar esse estudo. Hebreus capítulo 6. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para estar nos dirigindo. Hebreus capítulo 6 é um texto difícil. Agora vamos entender porquê. Deus, muito obrigado. Te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade, que o Senhor possa estar nos guiando, nos abençoando, nos dirigindo e que esta palavra venha trabalhar na nossa vida. Que a gente possa cada vez mais te servir, te seguir com fidelidade, com obediência. Que o teu Santo Espírito guarde o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem muito material aqui hoje. Não sei se eu vou conseguir acabar a hora. Nós estamos na Carta aos Hebreus, né? Carta aos Hebreus que essa carta que a gente não conhece bem o autor, não sabe quem foi. Ah, algumas sugestões aí, Lucas, Barnabé, Paulo também. Uma carta para aqueles irmãos que eram da cultura judaica. E esses irmãos mostram aqui, essa carta mostra aqui de uma maneira repetitiva que Cristo é superior a tudo, né? Nós vemos aqui, talvez, uma vontade desses irmãos que eram de origem judaica a fazerem um retrocesso na fé. O contexto aqui de Hebreus capítulo 6, lembramos como que acabou o capítulo 5, né? No capítulo 5, o autor repreendeu os seus leitores por conta da sua imaturidade espiritual, né? Aquela célebre frase que ele fala no final do capítulo 6: olha, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de leitinho, né? Em vez de alimento sólido. Então, agora no capítulo 6 é a continuidade dessa exortação, né? A necessidade de avançar com maturidade, o perigo de retroceder. A gente vai ver aqui o grave perigo de retroceder, que Deus não é injusto para esquecer da fidelidade dos seus filhos, que os crentes devem imitar aqueles que herdam as promessas pela fé e a paciência, e que a promessa de Deus ela é firme, né? A esperança cristã está ancorada em Cristo, né? Que entrou nos Santos dos Santos por nós. Então, Hebreus capítulo 6 tem essas duas grandes partes, né? Uma advertência séria contra a apostasia, contra o divórcio, contra, quando eu falo divórcio, é a separação das coisas de Deus, e depois o consolo e segurança para aqueles que são os verdadeiros crentes. Ah, e o perigo de retroceder é tão grande que é o tema central até aqui da carta. Se vocês repararem, até aqui, os escritores hebreus têm insistido com este povo para que eles não olhassem para trás, para que eles não abandonassem a fé, para que eles não desprezassem a palavra de Cristo, para que eles não desprezassem as promessas que estavam sobre a vida deles, né? Então, esse era o perigo que agora ele no capítulo 6 vai mostrar uma intensidade maior desse perigo, né? Uma intensidade muito maior. Vamos entrar no texto, Hebreus capítulo 6, pega na sua Bíblia, pegue num lápis, numa caneta, grife, sublinhe, ah, e para depois ser mais fácil para você encontrar quando for estudar. Hebreus capítulo 6 verso 1. Então ele tinha falado do leite, né, dos irmãos que ainda que já deviam ser mestres, mas não eram. E ele diz assim: olha, deixemos os rudimentos, ou seja, o leite, da doutrina de Cristo e prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E ele vai falar mais hoje no verso 2, mas vamos ficar por aqui. Então, este versículo continua diretamente o argumento do final do capítulo 5, né? Deixar os rudimentos, deixar o leite, avançar, né, até à perfeição. E perfeição aqui significa maturidade, né? Quando ele diz deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, não é no sentido de que a gente deve abandonar verdades básicas, como se elas fossem
inúteis, né? A ideia aqui do escritor é não ficar preso apenas àqueles ensinos básicos, apenas ao estágio inicial, né? Os fundamentos, o leite, ele é importante, mas esses fundamentos são muito importantes, mas o crente ele deve edificar a partir desses fundamentos, né? Deve edificar sobre eles, ficar sempre no básico, que é a imaturidade espiritual. É, por exemplo, um crente que está há muitos anos na igreja, mas só entende coisas, por exemplo, como Jesus me ama, eu tenho que orar e eu não posso pecar. Isso é muito básico, é muito importante, é muito importante. Não estou falando que não é importante, é super importante, mas não fica por aí. Às vezes as pessoas não sabem explicar a obra da cruz. Às vezes as pessoas não entendem o que é justificação, santificação. Por vezes as pessoas não conseguem discernir o que é uma doutrina errada, o que é uma doutrina certa, né? Porque estão só vivendo dos rudimentos, estão só vivendo do leitinho, como uma criança espiritual, né? E isso faz com que a pessoa, com- por conta da sua imaturidade espiritual, porque não se aprofunda no conhecimento das coisas de Deus, ela vai vivendo em ciclos constantes. Ela peca, ela se arrepende de uma maneira emocional, volta ao mesmo pecado e vai repetindo isso constantemente. Não há uma mudança real de mente, não há uma transformação, uma metanoia, não há crescimento em santidade. E é isso que o texto chama, olha, não precisam de lançar de novo o fundamento do arrependimento. Esse fundamento do arrependimento ficou lá para trás. O de Jesus te ama, né? Olha, você tem que, não pode pecar, né? Isso aí ficou lá atrás. Isso é verdade, mas agora eu construo a minha vida de maturidade em cima disso. Eu não preciso dizer mais aos irmãos que não podem pecar. É óbvio que não pode, né? É óbvio que não pode. Mas existem pessoas que estão só nesse fundamento, só né, nesse leite e acabam vivendo em ciclos, voltando ao início e nunca avançando, né? Uma fé em Deus sem profundidade. Crer que Deus existe, crer que Deus a pode ajudar, mas não confia em Deus no meio da prova, vive ansioso, não entende que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, só busca a Deus às vezes por necessidade, né? É uma fé inicial, mas não é uma fé madura, né? E isso causa depois como uma criança, causa uma dependência constante dos outros, né? Só consegue entender a Bíblia se alguém explicar, não consegue estudar sozinho, não discerne no certo do errado, e isso contrasta com aquilo que o escritor aos Hebreus disse no final do capítulo 5. Vocês já deviam ser mestres. Vocês já eram para estar ensinando, não é só recebendo, não. Vocês já deviam estar dando aulas, vocês já deviam estar pregando, vocês já deviam estar ministrando na escola dominical. Então, a exortação aqui, logo no verso 1 de Hebreus 6, ela continua sendo a mesma do capítulo 5. Pessoas que têm uma vida cristã sem crescimento real. Depois de anos, estão no mesmo nível espiritual, nas mesmas dúvidas básicas, os mesmos pecados dominando o seu dia a dia, nenhuma maturidade no caráter. E isso é o oposto àquilo que esse texto do verso 1 diz: prossigamos até à perfeição, né? Prossigamos até à maturidade, prossigamos até à completude espiritual, né? E o que é prosseguir? O que é avançar? É entender profundamente a obra de Cristo. Porque alguém pode chegar perto de ti e tu fala assim: Jesus te ama, meu irmão. E ele fala: Ok, mas por que ele me ama? Mas por que ele havia de não me amar? Porque eu sou tão bom. E aí a coisa já aperta. Porque às vezes a gente só sabe falar, mas quando é preciso só sabe esses jargões evangélicos, que são verdades, mas quando é preciso aprofundar um pouquinho mais, opa, agora já não sei mais o que é que eu ia dizer.
né? Então, prosseguir na fé é ir para além do jargão evangélico, né? Entender com profundidade a obra de Cristo, discernir entre a verdade e o erro, viver uma fé firme, mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades, ter domínio sobre o pecado, alimentar-se da palavra sozinho e ensinar os outros, né? O autor aos Hebreus está dizendo aqui, olha, não fiquem presos ao início da fé. O arrependimento, a fé em Deus são fundamentos essenciais, mas não são o destino, são o começo da fé. O crente maduro não vive repetindo os primeiros passos, mas vive crescendo, se aprofundando e avançando numa maturidade espiritual em Cristo Jesus. O chamado aqui é cresça, avance, amadureça, né? E ele continua falando de mais doutrinas básicas, né? No verso 2, doutrinas dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Tudo isso é básico. Mas talvez se eu começasse a perguntar aqui a alguns irmãos o que é isso, as pessoas não saberiam explicar bem, né? Então, mas isso são doutrinas básicas, nós temos que avançar, temos que conhecer essas doutrinas básicas e avançar a partir dessas doutrinas, construir a nossa vida cristã nesse fundamento. Olha o que é que diz aqui, ele diz a doutrina dos batismos. Por que é que essa questão dos batismos aqui, né? Essa palavra aqui aparece no plural, pode apontar, uma vez que a carta é para um público judaico, os judeus tinham vários rituais de purificação, que se chamavam batismos, lavagens, né? Antes de Cristo, haviam várias cerimónias, a lavagem das mãos, a purificação após o contacto com alguém impuro, um morto, alguém com fluxo de sangue, os banhos cerimoniais, os rituais ligados ao templo. A gente vê isso em Marcos capítulo 7 verso 4 por exemplo. E depois, no contexto cristão, nós temos o batismo nas águas, né, o batismo, ah, a morte do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus, né? Esse é o significado do batismo, identificação com Cristo, morte para o pecado e a nova vida. Nós temos isso lá na Epístola de Romanos, por exemplo, no capítulo 6, mas existe outro conceito de batismo também que era conhecido na Igreja Primitiva, que era o batismo com o Espírito Santo. Porque é que ele era conhecido? O batismo com o Espírito Santo não é uma coisa da Igreja Pentecostal, né? O batismo do Espírito Santo foi o próprio Jesus que falou em Atos capítulo 1, verso 5, né? Ele diz assim, porque João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, né? Então, aqui uma capacitação espiritual, um poder para testemunhar, como diz o próprio texto de Atos capítulo 1, né? Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Então, aqui talvez aí porque a palavra plural, né, os batismos, aqui como diz no verso 2, a doutrina dos batismos, talvez por isso a palavra plural, mas o ponto central do autor aqui não é ensinar sobre diferentes tipos de batismo, não é isso que o autor quer dizer. O que o autor quer dizer é, olha, vocês já conhecem tudo isso. Vocês já conhecem esses símbolos, esses rituais, esses fundamentos. Avancem agora a partir daí. Vocês não precisam estar discutindo isso mais, né? Porque o crente imaturo, ele fica discutindo sobre como é que é a forma do batismo. Se é por aspersão, se é por imersão, se o batismo com o Espírito Santo tem que falar em línguas, se não tem que falar em línguas. Tudo isso são preocupações de crentes imaturos, né? Fica preso essas coisas externas. E agora o crente maduro entende o significado espiritual disso e vive o propósito de tudo isso, vive a realidade espiritual por trás de cada uma dessas ordenanças do Senhor. Ele avança na profundidade em Cristo Jesus. A doutrina dos batismos, que é falada aqui, representa fundamentos na fé, mas o chamado de Deus não é para ficarmos presos a esses fundamentos, a esses rituais, mas para avançarmos para a realidade espiritual que eles apontam. Não basta lavar o externo, é preciso viver uma transformação interna. Não basta eu tomar banho numa piscina, é preciso eu morrer para Cristo,
né? Então, é isso que ele estava falando, olha, isso são coisas básicas, agora vocês têm que viver a partir disso. E ele continua falando, olha, da imposição das mãos, né? O que é essa imposição de mãos? Que às vezes vemos o povo levantando as mãos em oração, o pastor impondo as mãos na cabeça, o que é isso? De onde é que ele tirou isso? Se é uma doidura da Igreja Pentecostal? Não, lógico que não. Na Bíblia, a imposição de mãos aparece várias vezes no Novo Testamento, principalmente associada à bênção, por exemplo, né? A imposição de mãos como um ato de abençoar a pessoa. E a gente vê lá, por exemplo, o próprio Jesus, Mateus capítulo 10 verso 16. Jesus tomou as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Nós vemos isso, é um ato de bênção, um ato de bênção pastoral, especialmente, né, alguns momentos de oração, momentos simbólicos, né? Também um ato de identificação, de representação. É eu me identificar com a pessoa. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 verso 6, quando eles colocaram as mãos sobre os diáconos, né? Ou seja, a igreja e os diáconos estavam-se, e os apóstolos estavam-se a identificar com aqueles homens como seus representantes, alguém que teria uma missão. A gente vê lá, Atos 6:6. Ou seja, a igreja se identificava com aqueles homens, a liderança se identificava com aqueles homens e reconheciam publicamente o chamado deles. Por exemplo, também separar alguém para Deus, para uma função específica, como aconteceu com os diáconos, também em Atos capítulo 13, verso 3, que os crentes estavam orando em busca de alguém para enviar para a obra missionária, e o Espírito Santo falou: Olha, separai-me Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. E o que é que eles fizeram? Oraram, jejuaram e depois impuseram as mãos e os enviaram, né? Capacitação também para a obra, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Não desprezes o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Verso, 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Já não estamos a falar dos apóstolos aqui, os presbíteros da igreja, né? E também a imposição de mãos numa oração pedindo cura. Por exemplo, a gente vê no Evangelho de Marcos, capítulo 6 verso 18, Jesus falando: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos, capítulo 9 verso 17, Ananias impõe a mão sobre Paulo e cai as camas dos olhos, né? Então nós vemos que essa questão de imposição de mãos, que é uma coisa básica. Paulo, o escritor de Hebreus está colocando isso como rudimentos da fé. Mas muitas pessoas às vezes olham para aquilo e não sabem de onde é que vem, acham que o pastor inventou aquilo, acham que as igrejas inventaram aquilo, mas não, é algo bíblico, né? Mas também existe um alerta importante, né? O uso responsável da imposição de mãos. A imposição de mãos não deve ser feita de qualquer maneira e também não deve ser feito para qualquer um e nem por qualquer um. A gente vê que exige uma autoridade espiritual e reconhecimento da igreja. Nós não vemos qualquer pessoa impondo mãos na Bíblia de forma aleatória. Não. Nós vemos Jesus fazendo isso em Marcos 6:16, 10:16. Nós vemos os apóstolos fazendo isso em Atos 6:6. Nós vemos os apóstolos, os líderes, né, da igreja, aí já não são apóstolos, já havia várias pessoas, os líderes da igreja em Atos 13:3. E vemos o presbitério em 1 Timóteo 4:14. Então nós vemos que não é qualquer um agora que chega ali e vai impor mãos, a pessoa não sabe de onde é que ele é e você deixa o cara colocar a mão na sua cabeça. Não, 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 não. Tem que ser alguém reconhecido pela igreja como liderança, homens aprovados, cheios de Espírito Santo e fé, bom testemunho, conforme as indicações para quem quiser participar do presbitério e do diaconato, né? Ou então, num contexto de igreja, como, por exemplo, quando as crianças estão lá na frente, a gente
coloca as mãos assim, impõe as mãos para abençoar aquelas crianças através da oração. E aí a igreja como um todo impõe as mãos sobre as crianças e ora sobre a vida das crianças. Então também não é, é algo bíblico, mas também não é algo para ser feito de qualquer maneira. E o cristão deve saber dessas coisas, né? E mesmo aqueles que têm autoridade para levantar as mãos, no caso de uma liderança, não deve também fazer de qualquer jeito. Mesmo quem é reconhecido pela igreja, que tem testemunho, que tem autoridade espiritual, também não deve fazer de qualquer jeito. Porque olha o que é que Paulo diz a Timóteo na primeira carta, capítulo 5 verso 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Ou seja, não é que chega ali alguém e aqui o contexto é separação para o ministério, né? Aí vamos impor as mãos, separar esse homem aqui para diácono, ou para presbítero, ou para seja o que for. Não, também não pode ser de qualquer jeito. Não, 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 não. Tem que ter muito discernimento, orar, buscar a direção de Deus, né? Porque esse texto de 1 Timóteo 5:22 diz: A ninguém ponhas precipitadamente as mãos para não seres participante dos seus pecados. Então, ah, é algo muito sério isso. Separar alguém para o ministério é algo muito sério. Não é porque eu sou pastor que agora eu vou começar a consagrar todo mundo aí a diácono, a presbítero. Não, não, não. Isso é algo muito sério. Porque eu corro o risco de ser participante dos pecados que essa pessoa cometer. É o que diz o texto, 1 Timóteo capítulo 5, verso 22. Então, a imposição de mãos no Novo Testamento, ela envolve uma transição simbólica de autoridade, não é um ato de mágica, é algo simbólico, reconhecimento público, um ato de fé e oração, e, obviamente, é um instrumento usado por Deus. O gesto em si não opera, mas Deus age por meio da fé e da sua vontade soberana. Quando o pastor impõe as mãos sobre alguém, ele não faz isso por acaso. Existe um princípio bíblico por trás dessa prática. Então, a imposição de mãos na igreja não é um ritual vazio, mas um sinal visível de uma realidade espiritual. Bênção, consagração, envio, ação de Deus, contudo, não deve ser usado de forma leviana, porque envolve autoridade espiritual e discernimento. Mas mais importante do que o gesto é a fé, a direção de Deus e a vida alinhada com o Espírito. Então, ele está aqui falando de alguns temas básicos, isso aqui é básico, no ponto de vista do escritor aos Hebreus. Né? E talvez alguns de nós aqui nunca tinha pensado nisso, de onde é que vem a imposição de mãos, quantos batismos tem, e tem outros também que a gente não falou aqui, né? Mas isso é básico. Só que isso não é o fim, isso é fundamento. E a gente constrói a vida cristã a partir desse fundamento. Ele fala da ressurreição dos mortos, que é a doutrina essencial da esperança bíblica. Né? O povo de Deus não caminha para o nada. O povo de Deus caminha para a ressurreição e consumação final. E essa doutrina da ressurreição dos mortos era muito atacada nos primeiros séculos. No primeiro século da igreja era colocada em causa. Tanto que Paulo fala muito sobre isso em 1 capítulo 15, que é o maior tratado sobre ressurreição da Bíblia. O juiz eterno, como é que é o juiz eterno? Outra verdade básica. Deus julgará a humanidade. A história não caminha para um caos sem prestação de contas. Ela caminha para um tribunal. E a humanidade vai estar diante desse tribunal e haverá um juízo eterno que muitos querem negar. Então, ele diz assim: olha, isso são doutrinas fundamentais. Mas o autor diz que a vida cristã não pode parar no início. Não pode parar. A igreja precisa ser fundamentada, amadurecida a partir daí. E ele diz: olha, isso que eu estou falando aqui, ressurreição dos mortos, batismos, imposição de mãos, juízo eterno, fé, tudo isso, eu vou explicar. Verso 3. Eu vou explicar. Se Deus permitir, olha o que é que diz o verso 3. Isso nós faremos se Deus permitir. Ou seja, parece aqui que o escritor via necessidade de falar disso, apesar de ser básico. Apesar de ser básico, o escritor aqui, ele via necessidade de falar nisso.
mas ele estava sendo dirigido por Deus para falar outro assunto mais profundo. Isso é muito interessante, porque, ao contrário do que as pessoas podem pensar, o pastor, o responsável por um grupo que ministra, ele não ensina o que ele quer para a igreja. O pastor ou o líder, ele deve ser guiado pelo Espírito para trazer para a igreja o que Deus sabe que é necessário ao seu povo. Olha que maravilhoso, ele disse: olha, isso faremos se Deus permitir. Ou seja, a minha vontade é falar disso, ainda que seja básico, mas eu só vou fazer se Deus permitir, porque Deus tem outras coisas para revelar aqui através desta carta, né? E quando ele diz isso faremos se Deus permitir, ele não está aqui também duvidando nem desprezando essas doutrinas básicas, né? Ele não está desprezando as doutrinas básicas, mas ele está mostrando a necessidade de avançar em outras questões, de avançar do leite para rudimentos mais sólidos da fé. O desejo dele é ensinar, né? Se existem dúvidas, eu estou aqui para ensinar. É como se ele dissesse isso, mas eu só posso fazer se Deus permitir. Ele está reconhecendo humildemente que todo progresso verdadeiro depende da permissão, da graça e da operação divina. Nós devemos buscar maturidade com diligência, mas sem dependência de Deus é vão. Crescemos porque Deus opera em nós. Então, vemos aqui que eram ensinos básicos. Esse irmão que escreveu queria ensiná-los, mas ele diz: olha, eu só ensino o que Deus permite. E se Deus permitir, a gente vai falar sobre isso, né? Agora vamos entrar, a partir do verso 4, vamos entrar naqueles que alguns dizem, eu pedi a atenção dos irmãos, eu não vou revelar aqui nenhuma porção secreta desse texto, né? Eu vou dar aquilo que eu acredito dentro daquilo que é o contexto desta carta, mas vamos entrar naqueles que alguns dizem ser dos versos mais difíceis de toda a Bíblia. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas esse verso aqui é um terror para alguns irmãos. É Hebreus 6, eu vou ler do 4 ao 6, ok? Diz assim: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia, a vergonha. Então, esse é um texto difícil, porque a gente pensa assim, mas como assim? Parece que quando a gente lê isso, como assim? Pessoas que não têm mais solução para eles, né? Então, é um texto difícil, difícil. Esse texto, meus irmãos, ah, ao longo dos anos, esse texto tem sido usado como uma arma muito poderosa contra a doutrina calvinista, por exemplo, e só fazendo um parênteses aqui, a doutrina calvinista, um dos focos, é que é impossível perder a salvação, né? Esse é um dos focos. Não sei se vocês já ouviram aquela expressão, uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que eu faça, eu sempre serei salvo, eu sempre vou perseverar, eu sempre vou voltar para os caminhos do Senhor, né? Irmãos, eu não me identifico como calvinista, nem como arminiano, que é a outra doutrina que compete, a outra linha de pensamento que compete com a linha de pensamento calvinista. Não me identifico nem com um nem com o outro, mas eu tenho que reconhecer, se eu fosse um arminiano cego e fundamentalista, eu agarrava neste texto e dizia assim: estão vendo aqui, irmãos, ó, pessoas crentes eram salvas e caíram, né? Mas eu tenho que reconhecer que o propósito do autor nesse texto, e eu vou ficar ao propósito do autor, eu vou me reter aquilo que o autor quer ensinar aqui. E eu tenho que reconhecer que o propósito do autor não é demonstrar se é ou não possível perder a salvação.
É um texto difícil, ele tem várias tensões. Ele fala de pessoas que foram iluminadas, pessoas que participaram do Espírito, pessoas que provaram dos poderes do mundo vindouro, pessoas que caem e que é impossível haver arrependimento para elas. E quando lemos esse texto, parece que haverá pessoas que vão querer o perdão de Deus e que Deus não vai perdoar mais, né? Que vão ser completamente excluídas da salvação. Claro que existem várias interpretações possíveis para esse texto, mas todas elas buscam responder a essa tensão teológica que alguns levantam para defender a sua inclinação doutrinária. Por exemplo, os armanianos olhem para esse texto e dizem assim: está vendo? Estes aí eram salvos e perderam a salvação. Os calvinistas olham para esse texto e dizem: esses aí eram falsos cristãos, eram cristãos só de aparência e não eram salvos, né? Mas o foco do autor, do escritor, não é esse. O foco e o propósito é advertir o povo e não organizar, sistematizar um tratado sobre salvação. Se lemos Hebreus de forma contínua, percebemos que o escritor, ele não está escrevendo um tratado de salvação. Ele está fazendo exortações pastorais urgentes. O objetivo não é explicar como funciona a salvação em todos os seus detalhes, se perde, se não perde. O propósito aqui é impedir que as pessoas se afastem de Cristo. Este é o tema da carta. O tema da carta é só esse. A linguagem da carta, ela é sempre exortativa, muito forte. Nós vimos a progressão da carta até aqui. O assunto é quase sempre o mesmo, desde o início, desde o capítulo 1. No capítulo 1, a superioridade de Cristo. Olha, o perigo de rejeitar a última palavra e perfeita de Deus, que é a palavra de Cristo. No capítulo 2, a negligência, né? A negligência da palavra, né? Não nos desviemos, diz lá no verso 1. No capítulo 3, a incredulidade, o coração mau e infiel que se aparta do Deus vivo, capítulo 3, verso 12. No capítulo 4, aqueles que não entraram no descanso. Olha, não pereça que algum de vós fique para trás, capítulo 4, verso 1. No capítulo 5, a imaturidade que leva à queda, vós vos fizeste negligentes para ouvir. Então, tudo até aqui é uma linguagem de alarme espiritual máximo. O escritor trata aqui a queda, né, e- como real, como perigosa e algo que pode ser irreversível, como vemos aqui nesse texto. O ponto central é a possibilidade real da queda, principalmente na perspectiva humana, da perda de uma salvação, né? Mas na perspectiva divina, é verdade, a pessoa talvez nunca foi salva, porque ninguém surpreende Deus. Deus não é apanhado de surpresa. Então, na perspectiva humana, sim, o cara estava na igreja e agora está no mundo. Mas na perspectiva divina, será que Deus não sabia? Né? Mas claro que dentro da experiência da comunidade, pessoas caminham, pessoas participam, pessoas experimentam coisas reais e pessoas podem se desviar. Mas o autor não está preocupado aqui com esses decretos eternos de predestinação, de salvação ou de queda. Ele está lidando com uma responsabilidade visível e prática de cada um de não nos afastarmos do Deus vivo. E ele vai falar dos frutos lá na frente, no verso 7 e 8. Então, o texto é claro, existe a possibilidade de queda. Isto é o que está claro no texto. Agora, se essa queda significa ou não uma perda de salvação, não compete ao homem definir. Talvez é verdade, talvez a pessoa nunca foi salva. Talvez ela nunca creu verdadeiramente. Talvez foi sempre um emocionado da fé. Mas não nos compete a nós avaliar isso. Deus é soberano na salvação, no início, no meio, no fim. A salvação pertence a Deus. Mas o homem também é responsável em perseverar. Essas advertências são reais e devem ser levadas a sério. Então,
Veem como existe essa tensão, que Deus é soberano do princípio ao fim, mas que o homem também é responsável? Como é que a gente resolve essa tensão? Olha, esse texto responde. Não, esse texto não responde nada. Esse texto não está preocupado em resolver tensão nenhuma. Esse texto só está preocupado em mostrar que nós temos que ter cuidado para não nos afastarmos de Deus. Hebreus trabalha nessa tensão, mas não para resolver a tensão, porque não é o propósito dele. E muitos têm forçado esse texto para dizer o que o texto não diz. Quer calvinistas que acreditam que não existe perda de salvação, quer arminianos que acreditam que a salvação pode ser perdida. Mas quando alguém força um texto para um sistema que ele acredita, geralmente ele pode cair em dois extremos gravíssimos. Primeiro extremo, minimizar o texto, né? O calvinista pode olhar para esse texto e pensar assim: não, eu sou salvo. Eu sou salvo, então isso nunca vai acontecer comigo. Esse texto não se aplica a mim. Essa palavra é para o meu irmão lá do lado, que está indo lá no bar. Essa palavra é para o irmão que xinga lá no trânsito, né? Comigo isso nunca vai acontecer. Então, esse irmão, se olhar com essa lupa, ele pode desprezar o texto, que é uma advertência grave e séria para ele também. Então, esse é o problema. Quando eu forço um texto para um sistema, eu posso cair nesse extremo de minimizar o texto perder o seu peso. Agora, eu também posso cair no outro extremo. Eu posso criar uma doutrina em que, por qualquer coisa, eu também posso perder a minha fé. Eu também posso cair, né? Ou que qualquer queda minha significa uma perda definitiva de salvação. E isso é ignorar outros textos que dizem que a nossa salvação está segura em Cristo Jesus. Então, olha o perigo. Um pode ser soberbo em relação ao texto, porque assim, eu sou salvo, eu não tenho que me preocupar com nada, mas a palavra diz: aquele que pensa que está em pé, ora para que não caia. E outro pode pensar assim: ai meu Deus, eu xinguei, já estou perdido, vou para o inferno. É, xingar é um pecado, você não deve fazê-lo. Mas se você está preocupado e arrependido, isso é a prova de que o Espírito Santo está em ti, de que tu és uma pessoa que está sendo exortada, porque Deus está te restaurando. Então, entenda, não sei se eu estou a me fazer entender, porque é um texto complicado. Esses extremos que existem quando a gente olha para a Bíblia com um viés doutrinário, né? Por isso que eu não me identifico através de linhas teológicas, o que não quer dizer que eu possa concordar com algumas coisas do calvinismo, do arminianismo, obviamente, ah, mas se nós formos fechados numa única linha teológica, nós corremos o risco de tirar conclusões baseadas em viés doutrinário e, por vezes, desequilibradas. E o próprio escritor aos Hebreus, ele vai manter esse equilíbrio. A gente vê os dois lados na mesma carta. Nós vemos, por exemplo, advertências fortes, como a gente leu nesse texto, do 4 ao 6, a impossibilidade de arrependimento, no capítulo 10 de Hebreus também, verso 26 e 27, a expectativa do fogo para quem peca, mas depois nós temos também ah, textos que dão confiança da nossa salvação, como nós vamos ler nesse mesmo capítulo, no verso 9, nós estamos firmes na salvação. No capítulo 7, verso 25, Deus pode salvar aqueles que se chegam a Ele. Então, o autor ele não escolhe aqui nenhum lado, ele mantém os dois, porque ele sabia que dentro dos seus leitores havia pessoas mais maduras, pessoas menos maduras, mas todas elas tinham que ter cuidado com a apostasia, com o afastamento daquilo que é de Deus, né? Então, Hebreus não foi escrito para explicar os limites da salvação, mas para impedir que ninguém chegue perto deles, né? A salvação pertence a Deus, mas a advertência e a perseverança pertence a nós, obviamente, ajudados pelo Espírito Santo. E esse texto que a gente leu, olha como é que é poderoso. Ele disse: olha, porque é impossível, aqueles que já foram, verso 4, já foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha o que é que diz: impossível, né?
O autor está falando aqui não é algo apenas difícil, mas algo absolutamente impossível dentro desse caso que ele está falando, né? Que eles foram iluminados, provaram dom, participaram do Espírito Santo, né? Verso 5, provaram a boa palavra, as virtudes do século vindouro. Olha que tantos privilégios. E olha o que é que isso nos ensina também, algo muito importante, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa chega na igreja, o cara é um iluminado, e ele é cheio de dons espirituais, é cheio do agir do Espírito Santo, né? Ele conhece a palavra, ele teve experiências já com Deus mirabolantes. Mas olha, talvez ele possa ser um perdido, né? Porque a gente vê aqui, ó, pessoas que passaram por todo esse processo, mas depois se apostataram, se afastaram da fé. Apostasia é a palavra que Jesus usa para falar de divórcio, né? São pessoas que deliberadamente, conhecendo a palavra de Deus, pessoas que conhecendo a verdade, eles ah, negaram propositadamente e conscientemente, né? E diz assim no verso 6, e recaíram. Essas pessoas, é impossível que essas pessoas que tiveram todas essas experiências e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Então, aqui não está falando aqui de uma queda comum, de uma fraqueza, de um tropeço, de um pecado, de uma luta espiritual. Não, aqui é um abandono deliberado, consciente, hostil à fé que professava antes, né? Não é o caso de Pedro, que negou Jesus, mas que depois chorou amargamente e foi restaurado. Talvez o caso de Judas, que vendeu Jesus, mas que depois não procurou em Jesus e na cruz a solução para o seu problema, foi procurar na religião, nos sacerdotes, né? Então, ah, caso alguém que pode receber uma grande luz, mas rejeita conscientemente esse Cristo revelado. É impossível que eles sejam renovados para arrependimento. O sentido é que, nesse caso de apostasia, ela é deliberada, não há renovação enquanto a pessoa permanece nessa rejeição endurecida. É como se ele estivesse crucificando de novo o Filho de Deus, não literalmente, claro, obviamente que ele não está crucificando literalmente Jesus, mas a ideia é que ao rejeitar Cristo após conhecê-lo, a pessoa toma ao lado daqueles que estavam gritando: crucifiquem-no. Ele toma ao lado daqueles que repudiaram Jesus. Ele toma ao lado daqueles que bateram Jesus, que deram chicotadas em Jesus e os põe ao vitupério, ou seja, à vergonha pública, ao desprezo, ao apostatar, a pessoa trata Cristo como indigno, a pessoa trata Cristo como falso, a pessoa trata Cristo como rejeitável, né? Isso é uma vergonha. Então nós vemos que esse texto que tem sido debatido ao longo da história, em termos pastorais, é importante dizer com equilíbrio que não necessariamente está falando de um crente verdadeiro que caiu em pecado e quer voltar arrependido, não está falando também de lutas, ah, de dúvidas e de fraquezas, está falando aqui com toda a certeza de rejeição consciente, deliberada, endurecida da verdade que recebeu um dia. O objetivo da advertência é impedir que alguém caminhe nessa direção. Salva ou não salva, não importa. Não pode caminhar nessa direção, né? Brincar com o evangelho é extremamente perigoso. E aqui vemos proximidade, né? Sem perseverança, vai endurecendo o coração. Eu posso ser próximo da igreja, próximo das coisas de Deus, mas se eu não sou perseverante, eu corro o risco de poder endurecer o meu coração e de poder me apostatar, né? E quanto maior ah, experiências que eu tenho e maior é a minha rejeição, mais grave vai ser a minha culpa, né? E aí vemos aqui no verso 7, ele dá o exemplo agora aqui daquilo que eu acredito, né, que é uma marca de um salvo ou de um não salvo, ainda que não nos compete a nós. É isso que eu gostava de passar. Não nos compete a nós avaliar se perdeu, se não perdeu, se é, se não é, não. Mas aqui esse texto traz um exemplo agrícola
sobre aquilo que a gente vê num salvo, no capítulo 6 verso 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada e recebe a bênção. Então o autor usa aqui uma linguagem agrícola para ilustrar a diferença entre a resposta frutífera ao Evangelho e a resposta estéril, né? Uma terra que bebe da chuva, que bebe da palavra, que aproveita a semente, né? Essa chuva representa esses privilégios que são recebidos, os poderes do mundo vindouro, a participação do Espírito, né? Essas bênçãos espirituais, né? A terra que embebe disso e produz frutos bons, né? Ela responde com coisas boas, vai receber a bênção de Deus, né? O fruto vai evidenciar a realidade dessa bênção. Então, a marca da graça não é apenas receber a chuva, mas produzir o fruto. Não é apenas receber o Espírito Santo, é produzir frutos do Espírito Santo, né? O Evangelho, quando ele recebe e encontra um terreno fértil, ele vai transformar a vida. Mas, por outro lado, verso 8, a terra produz, a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Então, tem a terra que recebe todas essas bênçãos que ele falou aqui, os poderes do mundo vindouro, provaram da palavra, do Espírito. Quem recebe todas essas bênçãos e responde com fruto bom, obviamente, é as pessoas que Deus está usando, pessoas que Deus está salvando. Mas aquelas que produzem maus frutos, né? Essa aí está perto da maldição, como diz o verso 8, e o seu fim é ser queimada, né? Então vemos aqui, privilégios espirituais sem fruto aumentam mais a responsabilidade. Então, tem muitas pessoas que têm muitos privilégios espirituais, e a gente vê lá aqueles homens que chegam perto de Jesus e dizem assim: Olha, nós em teu nome expulsamos demónios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos muita coisa. E Jesus fala assim: Olha, eu não vos conheço, né? Eu não, vocês, ok, vocês experimentaram um pouquinho disso aí, mas vocês não eram meus. Então, nós vemos aqui como é interessante essa questão. O fruto não é os dons. O fruto não é os dons. O fruto é fruto, dom é dom. Paulo fala dos frutos em Gálatas capítulo 5 e fala dos dons em Coríntios capítulo 12, por exemplo, né? Então, fruto é fruto, dom é dom. Você pode ter dom, se não tiver fruto, dom não serve para muita coisa. Vai edificar a vida do outro, vai edificar a vida de quem é próximo de você. Mas essa terra proveitosa que dá bom fruto, é aquilo que fala lá: amor, paz, gozo, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. É isso, é esse fruto bom, né? Ah, o cara está falando em línguas, está dando fruto. Não, falar em língua não é fruto nenhum, é um dom bom da Bíblia, né? Importante, devemos buscar, sim, lógico. Ah, o cara tem discernimento, é um fruto bom, um dom bom, mas não é fruto, não é fruto. Então a gente vê aqui dois tipos de pessoas, não que a gente deva estar olhando para o outro para ver quem é salvo, quem não é salvo, quem dá bom fruto, quem dá mau fruto, não é isso, mas aqui os escritores hebreus dizem, olha, tem aqueles que recebem todas essas bênçãos espirituais e dão fruto bom, e tem aqueles no verso 8 que recebem todas essas bênçãos espirituais, mas continuam produzindo espinhos, abrolhos e são reprovados, não é? Então, agora passamos dessa advertência para uma palavra de consolação. Meu Deus, já falta 10 minutos. Para uma palavra de consolação, né? Então, até aqui uma palavra muito forte, né? Essa palavra aqui de Hebreus capítulo 6 é uma palavra muito forte, só que aqui ele vai trazer uma consolação. Ele diz, é como se ele agora mudasse o público, né? Verso 9, Hebreus 6, verso 9. Mas vós, ó amados, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então ele diz: olha, cuidado, cuidado, porque quem se perde está caminhando, afastando-se de Deus. E eles às vezes podem se afastar de uma maneira tal que não tem mais regresso para eles. É o que ele falou. Então, existe uma queda aqui, existe aqui pessoas que estavam no caminho de Deus, pessoas que estavam na igreja e que depois se afastaram, viraram inimigos do Evangelho,
né? Se eles eram salvos, se não eram salvos, se nunca foi, isso aí é outro assunto. Mas é o que o escritor de Hebreus está querendo falar, é isso aqui, olha. Havia uma malta aí que tinha uma aparência de ser usado por Deus, mas eles saíram do caminho e estão lá agora sendo insultadores, perseguidores do Evangelho, envergonham a Cristo. Mas vós não são assim, olha aqui. Mas de vós, ó amados, nós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação que falamos. Então, o tom vai mudar agora. Agora é, ó meus amados, né? Agora há um carinho pastoral, né? O tom vai mudar claramente. Agora nós esperamos coisas melhores de vocês, né? O autor não está concluindo que os seus leitores fiéis eles apostataram, não, mas que eles estavam com dúvida. Eles estavam com dúvida, mas eles não eram apóstatas ainda. Eles não tinham negligenciado, eles não tinham virado as costas para os evangelhos. Nem ele está dizendo, olha, de vocês eu não espero isso. De vocês eu espero que vocês caminhem dando fruto, né? Caminhem demonstrando essa salvação que vos alcançou. Né? Evidências que acompanham a salvação verdadeira, né? A salvação produz marcas, produz fruto, produz perseverança. Então vemos aqui que essa advertência é muito importante, porque ele deixa bem claro, irmãos, assim, cuidado, mas vocês continuem no caminho certo, né? Verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Então, olha, Deus não é injusto, Deus é fiel, Ele é santo e perfeito, né? Ele nunca, ele é justo, Ele contempla aquilo que vocês estão fazendo aí, né? Ele não se esquece da vossa obra. Não que o autor está ensinando aqui uma salvação por obras, mas ele está dizendo que Deus vê e reconhece o fruto que manifesta a realidade da fé que estava neles, né? Ele fala aqui do trabalho da caridade, do amor demonstrado para para com o seu nome, para servir o povo de Deus, e ele diz que vocês serviram e ainda servem. Então, não era algo apenas do passado, mas algo presente deste povo que estava a ouvir essa carta. Então, esse povo que estava a ouvir essa carta, eles serviam lá atrás e continuavam servindo, né? E o escritor está dizendo, olha, continuem, Deus não é injusto, Deus vai vos recompensar, porque ainda que seja difícil, ainda que haja perseguições, Deus é fiel, Deus prometeu. Verso 11: Desejamos, porém, que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Olha aqui que interessante o verso 11. Cada um de vós. Então, vemos que essa perseverança ela é pessoal. Cada crente individualmente deve continuar firme. Não deve entrar por aquele caminho de se desviar, de esquecer, deitar virar as costas às bênçãos que já recebeu de Deus, de se apostatar, né? Cada um de vós tem essa responsabilidade. Mostra o mesmo cuidado até o fim. Não basta começar bem, tem que continuar, perseverar até ao fim. Não basta eu começar sendo um cristão muito fervoroso, muito fiel, muito disponível para ajudar o meu próximo. Não, isso tem que continuar. Ah, eu de antes ajudava muito. Ah, eu de antes era mais generoso. Ah, eu de antes participava. Agora já não. Não o mesmo cuidado até ao fim. E isso vai ser a certeza da esperança. Isso vai ser a certeza. Olha aqui, ah, vós mostra o mesmo cuidado até ao fim para a completa certeza da esperança. Aí tem os irmãos, antigamente eu era bobo, antigamente eu era bobo, ajudava todo mundo, fazia tudo. Isso é conversa de desviado. Isso é conversa de desviado. Porque a gente deve mostrar o mesmo cuidado até o fim. Eu tive eu tive um chefe em 2006 e ele quando eu fui trabalhar, quando eu comecei a trabalhar com ele, e ele dizia-me assim uma coisa, ele nem era crente, ele nem era cristão, só que ele disse uma frase que, que eu nunca esqueci e que é um princípio bíblico. Ele dizia assim: nunca se arrependa de fazer o bem.
Nunca se arrependa de fazer. Ai, o cara foi ingrato. Ai, mas o cara me xingou. Ai, mas o cara está falando mal de mim. Eu me arrependo do bem que eu. Não. Nunca se arrependa de fazer o bem. É esse texto que está dizendo aqui. Olha, cada um de vós mostre esse mesmo cuidado até ao fim. Esse amor, esse serviço até ao fim. Não desfaleça. Não retroceda. Porque aqueles que retrocedem podem depois nunca mais voltar. Hebreus 6,12, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, não seja negligente, né? Temos aqui a mesma ideia da lentidão espiritual lá de Hebreus 5, né? A negligência, o desprezo pelas coisas de Deus leva e ela é inimiga à perseverança, é inimiga da perseverança. Nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Olha aqui, as promessas de Deus são herdadas no caminho da fé perseverante, paciente, resistente, constante, mesmo quando há demora e que prova. É isso, é aquela história, né? Eu agora eu já fui muito ferido, então eu agora não faço mais. Aí está errado. Está errado. Porque a gente tem que ser constante, resistente, perseverante, mesmo em meio à prova, porque é esse o exemplo que nós temos desses homens de fé. E ele vai dar o exemplo agora de Abraão. O crente não deve imitar aqueles que são instáveis na fé. Você não pode ter como a sua referência alguém que é instável na fé. O cara um dia está em todas, no outro dia não está em nenhuma. Um dia está perseverante, outro dia está querendo sair de tudo. Irmãos, isso aí é um fruto ruim que está sendo gerado na vida dessa pessoa. Nós não devemos imitar os que são instáveis. Nós devemos imitar os que são firmes, perseverantes, fiéis. E ele vai dar o exemplo aqui de Abraão, verso 13. Porque Deus fez a promessa a Abraão e, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Então, ele usa o exemplo de Abraão como um exemplo de fé perseverante, né? Ele recebeu essa promessa divina de bênção, de descendência, de pacto, e Deus prometeu para ele. E aqui fala dessa questão do juramento, né? Como ele não tinha ninguém para jurar, jurou por ele mesmo. Isso é uma linguagem acomodada, né? O que é uma linguagem acomodada? É Deus falando de forma humana, né? Para que a gente entenda. Deus não precisa de jurar, né? Obviamente, né? Mas é só para que o povo entenda, para fortalecer a confiança do seu povo, né? Então nós vemos que a certeza da promessa não depende da força do homem, mas da fidelidade do próprio Deus. Por isso eu não desfaleço. Por isso eu sou perseverante. Por isso eu sou paciente. Porque eu continuo, 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 e mesmo que eu não esteja vendo, a promessa foi feita por Deus, e Deus que fez a promessa é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Verso 14 dizendo: certamente, ele fez um juramento para Abraão, certamente te abençoarei e multiplicando-te multiplicarei, né? São as promessas de Abraão e parece aqui uma redundância, né? Abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei, né? Quando Deus promete, ele não fala de forma incerta. A sua palavra é sempre firme, eficaz e infalível, né? Essa redundância, ele repetir aqui as palavras, é para reforçar a certeza e a intensidade da sua promessa. E o que é que diz no verso 15? E Abraão, né? Não fala aqui Abraão, mas está falando de Abraão, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão é apresentado como um exemplo de perseverança. A promessa não se cumpre sempre no nosso tempo imediato. Abraão precisou esperar, alcançou a promessa. Ele viu o cumprimento conforme o propósito de Deus. A fé verdadeira sabe esperar. E quem vive
pela promessa, aprende a caminhar sem ver tudo imediatamente. Mas se Deus prometeu, eu vou continuar crendo e perseverando. Verso 16. Porque os homens, agora dá um exemplo aqui, mais uma linguagem acomodada. Dá um exemplo dos homens. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é por eles o fim de toda a contenda. Ou seja, quando o homem jura, jura e acabou. Né? O jurou está jurado. Não, o cara jurou. Então, se ele jurou, vai cumprir. Então, o autor está explicando uma prática humana comum. Juramentos encerram disputas, né? E serviam como confirmação. Não, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso. Amém, então não faças, pronto. O escritor não está defendendo a prática do juramento. Não é isso que o escritor está defendendo. Ele está apenas a usar uma prática humana para reforçar o seu argumento. Se entre os homens, o que ele está querendo dizer é assim: se entre os homens o juramento traz uma confirmação e paz, quanto mais o juramento do Deus verdadeiro traz certeza absoluta. Verso 17. Por isso, querendo Deus mostrar mais absolutamente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se entrepôs por juramento. Então, Deus quis mostrar ao homem que ele não precisava de jurar, porque ele não precisa de fazer isso é uma prática humana, né? Mas Deus quis mostrar ao homem que o seu plano era imutável e ele seria reconcretizado, que os herdeiros da promessa receberiam a promessa, não só para Abraão individualmente, mas para o povo da promessa, que são todos os filhos de Abraão, e isso nos inclui a nós, que somos filhos pela fé em Jesus Cristo, né? O juramento era algo que o homem iria entender como sério, e por isso Deus usa essa expressão, né? Nossa segurança, ela está na imutabilidade do plano e da promessa de Deus. Verso 18. Para que por duas coisas imutáveis, os quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, Deus fez uma promessa e um juramento. Duas coisas imutáveis, né? Duas coisas imutáveis, porque é impossível que Deus minta. Isso é uma das afirmações mais preciosas da Bíblia. Deus não apenas não mente, é impossível que ele minta. Não é que ele não é, Deus não é impossível Deus mentir, porque a sua natureza é perfeita. E nós temos que ter firme consolação. O propósito é que nós temos firme consolação. Não é apenas afirmar, mas consolar o nosso coração, o coração do povo de Deus, e ter nele o nosso refúgio. Os crentes são aqueles que se refugiam em Deus. Irmãos, você pode se refugiar em Deus, buscando abrigo em Deus, é ter a esperança proposta. A esperança cristã, ela deve ser agarrada com firmeza. Quando tudo parece instável, a promessa de Deus permanece móvel e o crente se refugia nela. Verso 19, a qual temos como âncora, essa promessa de Deus, é âncora para a nossa alma, segura e firme, e penetra até o interior do véu. Olha que coisa linda, âncora para a nossa alma. A esperança é comparada como uma âncora num mundo de tempestade. A nossa alma está firme nessa âncora, segura. Não é uma esperança fraca, não é um sentimento vago, ilusório, é sólido e isso nos faz penetrar para além do véu. Isso nos faz entrar na presença de Deus. Né? Agora a imagem muda da âncora do mar para o tabernáculo, para o lugar interior. A nossa esperança está no próprio céu, a presença de Deus além do véu. Glória a Deus. A nossa esperança está ligada ao lugar da presença divina onde Cristo entrou por nós. A âncora do crente não está presa nesta terra, está presa no céu, é em Cristo, na presença de Deus. Verso 20, onde Jesus, como precursor, foque nessa palavra, precursor, entrou por nós,
feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus entrou por nós. Cristo entrou na presença de Deus como nosso representante. Mas ele não só entrou como nosso representante, ele entrou como nosso precursor. Irmãos, isso é glorioso. O sumo sacerdote antigo, lá atrás, ele entrava sozinho e o povo ficava cá fora. Mas Jesus entra como precursor, ou seja, aquele que vai adiante, preparando o caminho para nós também entrarmos lá dentro. Aleluia! Feito eternamente, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A nossa esperança não é abstrata, ela tem nome, que é Jesus. Ela tem um lugar, que é a presença de Deus, e ela tem um fundamento, o sacerdócio eterno de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Eu passei um pouquinho da aula. Ah, é um texto difícil, principalmente aquela parte ali do verso 4 ao verso 6. Se houver depois alguma dúvida, algum esclarecimento adicional, não deixe de fazer, ah, mande mensagem no WhatsApp, não deixe de colocar as suas dúvidas, ok? É um texto difícil, que tem gerado muito debate, mas as pessoas às vezes focam-se muito em defender doutrinas humanas e a gente tem que se reter ao que o texto bíblico está falando. O texto bíblico está falando de um real perigo de queda, de um real perigo de queda. E não nos compete a nós definir quem é salvo, quem não é. Então, na perspectiva humana, existe sim esse perigo, né? Então a gente deve ter cuidado com isso. Como Paulo falou, aquele que está em pé, ore para que não caia. Irmãos, Deus abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado mais uma vez por esse momento, por esse culto, e que o teu Santo Espírito possa falar melhor ao coração de cada um, Pai. É muito, muito bonito podermos falar da tua palavra, mas por vezes existem temas difíceis de entendimento. Somente pela ação do teu Santo Espírito, esse estudo será proveitoso para nós. Então eu peço que o teu Santo Espírito opere no coração, na mente de cada um e que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos e até a próxima. Um grande abraço.